Bom, esse é o terceiro e último vídeo dessa pequena série de 3 vídeos. No primeiro vídeo nós vimos algumas razões pelas quais nós devemos manter o nosso estudo da Bíblia, nós devemos nos aprofundar no nosso estudo da Bíblia. No segundo vídeo nós apresentamos um conceito de João Calvino, de orare et labutare, que o nosso estudo da Bíblia, pela Bíblia ser um livro tanto espiritual quanto técnico, humano, né? Tanto espiritual porque Deus inspirou, porque Deus moveu homens para escrever o texto inspirado, quanto também espiritual porque o Espírito Santo que nos revela, que fala conosco por meio do texto bíblico. Então é um livro espiritual e por isso nós oramos. É também um texto escrito por alguém que viveu num determinado período, numa determinada circunstância. Então existe um aspecto técnico, né, um aspecto técnico da nossa interpretação que não pode ser deixado de lado. E aí a gente falou sobre isso. E aí agora a gente vai entrar nesse terceiro vídeo, falando um pouco a respeito de algumas técnicas que nós podemos utilizar nessa parte técnica, tá? E aí eu vou dar, aqui ao todo são 6 dicas para vocês, para quando vocês forem olhar para o texto bíblico, manejar o texto bíblico, interpretar o texto bíblico. Afinal de contas, pode ser que em algum momento da vida você viva num contexto em que você precise se alimentar sozinho, às vezes até sem o auxílio da internet. E aí é interessante que você saiba fazer isso. Então, depois de orar, de chegar-se a Deus em dependência, em fé, em obediência diante do texto, alguns cuidados que a gente deve tomar. O primeiro deles é que a gente deve considerar o contexto. E aí o contexto ele é dividido em algumas partes. Tá? Nós temos um contexto bem próximo. Então, por exemplo, eu estou lendo lá um versículo, né? De repente, João 1,5. E eu vou lá, leio esse versículo, tá? Mas para eu entender bem esse versículo, eu preciso entender o que está em volta dele. Então, eu leio um pouco antes, eu leio um pouco depois. Né? A nossa Bíblia em português ela já mastiga bastante porque ela traz os textos em blocos. Né? Aqueles títulos pretos da sua Bíblia, eles não são inspirados, eles não fazem parte do texto bíblico, eles foram colocados ali pelo editor para separar em blocos, para facilitar a sua leitura. Né? Então, a gente lê pelo menos esse bloco inteiro para a gente entender direito aquele versículo que a gente está lendo. Isso é o contexto. E aí você tem também um contexto mais amplo, né? Às vezes você está, por exemplo, lendo João, que é um evangelho, é um tipo de literatura. E aí a introdução ali é muito importante. E o restante dela também. Então, se o texto está falando a respeito do Verbo de Deus que se fez carne, que habitou entre nós, e as trevas, né? Houve algum momento em que parecia que as trevas prevaleceriam sobre a luz, mas a luz prevaleceu sobre as trevas. E aí depois ele começa contando a história de João Batista e por aí vai. A questão é como esse texto, João 1,5, se encaixa nessa história maior, tá? Nesse contexto maior. É legal a gente olhar para a carta como um todo. Por isso que eu propus para vocês a ideia de, poxa, se eu comecei a minha devocional por João, por que não ler João inteiro? Se eu comecei por Gálatas, por que não ler Gálatas inteiro? Se eu comecei por Êxodo, por que não ler Êxodo inteiro? Porque aí eu vou ter um conhecimento maior do contexto e quando eu estiver lendo os versículos, eu vou entender melhor como eles se encaixam no texto todo. E a ideia é você ler a mesma carta, o mesmo livro, mais de uma vez. Tá? Então você lê lá o livro de Êxodo uma vez, depois você volta, vai lendo devagar de novo, e às vezes você já consegue relacionar uma coisa que você leu ali no início com algo que aparece mais adiante. Por quê? Porque você está montando um contexto, tá, para aquilo que você está lendo. E aí existe um contexto mais amplo ainda. Né? Esse texto está no Antigo ou no Novo Testamento? Ele é uma literatura que veio depois ou antes de Jesus. Isso tem alguma diferença? Né? Então é interessante a gente saber se situar nesses ambientes. E isso diz respeito ao contexto. Aí você fala, poxa vida, é muito difícil. Acredite em mim, se você fizer um pouquinho por dia,
certo? Trabalho de formiguinha mesmo, de ir lá um pouquinho por dia, de pouco em pouco, etc. Quando o inverno chegar, você vai ter o suficiente para fazer uma boa leitura. O problema é pensar que é muito difícil e nunca começar. Tá? Mas quando a gente fala de vida cristã, a gente está falando de anos. Tá? Então, eu espero que hoje você tenha muito mais conhecimento bíblico de contexto, tá, do que você tinha 5 anos atrás. Hoje você já consegue, de repente, abrir num texto bíblico e relacionar esse texto com um contexto maior. Por quê? Porque nesses 5 anos você não ficou parado, você foi acumulando conhecimento contextual, foi conhecendo as cartas, conhecendo as histórias, conhecendo os personagens, conhecendo conceitos teológicos, palavras que eram difíceis e hoje já são comuns. E aí você tem esse contexto já meio que na sua mente e sempre buscando mais informações, tá? E aí ainda em relação ao contexto, a gente falou do aspecto mais literário, tá? Que é a questão do texto mesmo, onde é que esse texto se encontra ali, o que está antes, o que está depois, onde ele está inserido. Mas tem outro aspecto em relação ao contexto que diz respeito à situação ali de quem estava escrevendo e de quem recebeu pela primeira vez. Então, por exemplo, quem foi o apóstolo Paulo, tá, que escreveu determinada carta? Onde ele provavelmente estava quando ele escreveu essa carta? A quem ele escreveu essa carta? Quem são essas pessoas aqui? Quem são os crentes de Colossos, os crentes da Galácia? Quem são os crentes de Filipos, de Éfeso, de Roma? Quem são essas pessoas? O que estava acontecendo naquele período, provavelmente, para que Paulo escrevesse a eles? Né? Então, essas são informações também contextuais e que acaba aqui entrando num segundo ponto. Né? Considere o contexto literário, e aí esse segundo ponto é considere o contexto histórico, tá? A situação ali, informações históricas que ajudem você a interpretar aquele texto bíblico. Mais uma vez, pode parecer difícil, mas depois de um tempo você se acostuma. Você já se lembra de qual é a história do apóstolo Paulo, você já se lembra de algumas informações a respeito da igreja de Filipos, da igreja de Corinto, das igrejas da Galácia, e aí você vai começando a montar essa rede na sua cabeça e quando você vai para o texto bíblico você já consegue trazer algumas informações do contexto histórico que vão te auxiliar na leitura do texto. A segunda coisa, saiba a diferença entre descrição e norma e prescrição. Saiba distinguir entre um texto descritivo e um texto normativo. Tá? Descrição e prescrição são duas coisas diferentes. O que seria um texto descritivo? Tá? É um texto que descreve. Às vezes a ideia daquele texto não é nem trazer uma ordem imediata para você. Ele está descrevendo uma história, descrevendo algo que aconteceu. Quando, por exemplo, você está lendo a história de Davi, e aí o texto relata lá o pecado de Davi, que ele estava em tempos de guerra, em um contexto em que os reis deveriam ir à guerra, ele mandou os seus soldados à guerra e ficou no palácio. E aí ele passeava no palácio, ele olhou lá do palácio e viu uma mulher tomando banho e se encantou por ela e quis possuí-la para si, mas essa mulher era casada, e etc. O texto está contando uma história, é um texto descritivo. Nós tiramos princípios dele? Obviamente que sim, mas nós não fazemos uma transposição mais direta, porque ele não está mandando fazer nada, ele está descrevendo uma história. É diferente, por exemplo, de quando eu olho lá um texto dizendo, olha, não cobiçarás, né, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, né, não usarás o nome do teu Deus em vão. São textos prescritivos, normativos. Eles estão dizendo para eu fazer alguma coisa ou para eu não fazer alguma coisa. E a gente tem que saber fazer essa distinção. Muitas pessoas não sabem, e aí elas leem um texto descritivo, como por exemplo o texto de Atos 2, que fala da vinda do Espírito Santo potencializando a igreja para a missão, e é um texto que descreve, tá? Que o Espírito veio, e aí eles viram
uma forma como línguas de fogo sobre a cabeça dos que estavam presentes lá na reunião de Pentecostes. E aí eles começaram a falar nas suas línguas e a escutar na sua língua materna, várias tribos, vários povos ali reunidos em línguas diferentes, e cada um entendia na sua própria língua aquilo que estava sendo falado. Isso é uma descrição. E aí algumas pessoas olham para essa descrição e querem tornar normativo. Tá? Querem dizer, olha, todas as vezes que a igreja se reunir, se o Espírito Santo fizer parte daquela reunião, elas vão falar em línguas diferentes, e entender essas línguas e etc. Tá? Isso é um olhar errado. Por quê? Porque esse texto não é prescritivo, normativo, ele é descritivo. Tá? Então, terceira dica, saiba diferenciar o descritivo do normativo. A quarta coisa aqui. Saiba também fazer a diferença entre interpretação e aplicação. Uma coisa é interpretar o texto, outra coisa é aplicar o texto. Às vezes a gente já vai para o texto fazendo a seguinte pergunta: o que esse texto significa para mim? O que eu tenho que fazer? Ou como ele se aplica diretamente a mim? Essa é uma pergunta de aplicação. Tá? Antes de aplicar o texto, eu preciso interpretar o texto. E essa diferença precisa ser feita. Tá? Então, antes de eu saber o que esse texto significa para mim, o que eu preciso fazer à luz desse texto, eu preciso compreender quem escreveu, por que provavelmente escreveu, qual é o significado disso que ele está dizendo, e aí eu aplico isso para mim. Tá? Eu vejo se tem aí alguma aplicação específica que eu posso tirar para a minha vida. Tá? Então saiba fazer essa diferença entre interpretar e aplicar. Primeiro eu interpreto qual é o significado do texto, qual é o sentido do texto, o que Deus quis dizer primariamente nesse texto, nesse contexto. E aí, a partir disso, eu faço a segunda pergunta: como é que eu posso colocar isso em prática? O que isso significa para mim no sentido de o que Deus quer que eu faça à luz desse texto? E aí a quinta coisa, vá, na maior parte das vezes, para o sentido mais evidente do texto. Às vezes a gente lê um texto bíblico e a gente fica tentando enxergar coisa que não existe. Tá? Então, o texto, na maioria das vezes, ele não é tão complicado, ele diz o que diz. Tá? Então, tentar não ficar divagando muito, tentando fazer o texto dizer algo que ele não diz. Né? Então, quando o texto diz, por exemplo, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual que é o sentido mais evidente do texto? Que Deus amou pessoas de tal maneira que ele deu o seu filho, seu único filho, para morrer por essas pessoas, para que elas não pereçam eternamente, mas vivam eternamente. O sentido mais evidente do texto é esse. Algumas pessoas já vão querer começar a complicar, mas espera aí. A Bíblia diz que eu não devo amar o mundo nem o que nele há. Mas o texto está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E aí a gente, às vezes é interessante a gente saber fazer distinção, saber explicar os versículos, sim, mas não tem por que complicar. Existem alguns textos que são complicados da gente entender, faltam algumas informações, a gente precisa ir mais profundo, mas normalmente a gente vai acertar mais se a gente ficar com o sentido mais evidente do texto, sem precisar ficar fazendo muita firula para entender bem o que ele está dizendo. E aí a gente tem que tomar cuidado, tá, para a gente não fazer o seguinte. Tá? Existem textos que são alegóricos. Se você for ler, por exemplo, o livro de Apocalipse, ele exige muito mais cuidado na interpretação do que se você for ler, por exemplo, o Evangelho de Marcos, tá? Que é muito mais tranquilo para a gente, tem menos alegoria. Quando você vai para Apocalipse, você já vai com o pressuposto, por conta do tipo de literatura, lembrando do contexto literário, é um livro cheio de símbolos, cheio de alegoria,
Não tem como a gente ler ali e já olhar o significado mais evidente, né? Um dragão que sai da água e tem não sei quantas cabeças, não sei quantos chifres. Agora, a maioria dos textos não são assim. Tá? Então tem como a gente agir com eles de uma forma um pouco mais simples, sem ficar tentando enxergar o famoso pelo em ovo, tentando encontrar agulha no palheiro. É só ler o texto, contar com o apoio do Espírito Santo, tomar cuidado com esses pontos anteriores que a gente colocou aqui e interpretar, tentar encontrar o sentido mais evidente do texto. Vamos lá. E aí, por fim, o último que eu vou falar aqui, o sexto, é o seguinte: cuidado com a sua bagagem. Bagagem é importante, tá? Como eu venho dizendo desde o primeiro vídeo, se você for acumulando conhecimento ao longo do tempo, conhecimento seguro, conhecimento saudável, chega um momento em que a leitura do texto é muito mais simples, tá? Porque você já tem um apanhado de informações na sua mente que você pode confiar e você consegue ler a Bíblia, você consegue entender o que o texto está dizendo, consegue distinguir entre o que é descritivo, o que é normativo, achar aquilo que você tem que fazer à luz do texto. Agora, quando a bagagem é ruim, a gente tem um problema. Então, cuidado com a sua bagagem. Às vezes a gente aprendeu algumas coisas de berço, que papai e mamãe ensinaram, que vovó e vovô ensinaram, que você escutou de um tio, de uma tia, etc., e que não estão de acordo com o texto bíblico. E aí a gente precisa tomar cuidado para não enfiar a nossa bagagem no texto e forçar o texto a concordar com a gente. Então, por exemplo, eu posso não gostar de algum estilo musical, colocar aqui, eu acho que rock é do diabo. E minha mãe me ensinou isso, meu pai me ensinou isso, meus avós me ensinaram isso, e sempre foi assim na minha família, rock é do diabo. E aí eu olho para o texto bíblico e nos momentos que eu vejo música, eu vejo louvor, eu vejo qualquer coisa do tipo, eu tiro rock. Por quê? Porque a minha bagagem diz que é do diabo. E o texto bíblico em nenhum momento diz que existe um ritmo musical específico que é do diabo. Fala a respeito de questões específicas, como você tomar cuidado com a sensualidade, com palavras ofensivas ou palavras de cunho sexual, enfim, coisas do tipo. Agora, um estilo específico a Bíblia não fala. E às vezes eu quero enfiar isso no texto bíblico porque eu aprendi assim. Então, cuidado com a bagagem. Tá? Eu já escutei muitas pessoas dizendo frases como se elas estivessem na Bíblia, mas não estão. Tá? Quer ver uma que se aplica a alguns contextos, mas em outros não? Diga-me com quem andas e te direi quem és. É um ditado popular, muito conhecido, mas não está escrito na Bíblia em nenhum momento. Óbvio, a Bíblia fala, por exemplo, que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas ela não diz que sempre que eu for companhia de alguém, eu sou igual àquela pessoa. Até pelo contrário, em alguns contextos, como dos evangelhos, Jesus Cristo, ele teve em sua companhia pessoas que não eram bem vistas. E nem por isso Jesus Cristo era como aquelas pessoas. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado para não pegar a nossa bagagem e aplicar diretamente ao texto, como se ele estivesse dizendo isso para a gente. Então, só recapitulando aqui. Considere o contexto literário, leia o seu texto, mas leia também o que vem antes, o que vem depois. De preferência, leia os livros na sua integridade mais de uma vez. Escolha um e fique nele por um tempo. E aí busque informações tanto do contexto literário quanto do contexto histórico, né? Quem escreveu, para quem escreveu, o que estava acontecendo naquele período, naquele lugar. Você tem bíblias de estudo para isso, você tem livros para isso, comentários bíblicos para isso, muito material bom na internet, pregadores expositivos que trazem essas informações e que são pessoas de confiança que você pode acompanhar. Então, tudo isso você pode fazer. Então, contexto literário, contexto histórico, geográfico, contextual ali do período em que o texto foi escrito. Terceiro, saiba a diferença entre descrição
e prescrição, tá? Entre algo que é descritivo e algo que é normativo. Saiba diferenciar essas duas coisas. Saiba a diferença, quarto, entre interpretação e aplicação. Primeiro você interpreta, depois você aplica, você não vai direto para a aplicação. E aí, em quinto lugar, tente não complicar muito a sua leitura. Existem textos que são mais complicados por si só, trazem uma dificuldade maior. Alguns livros da Bíblia que têm um sentido mais alegórico, que precisam de maior cuidado. Agora, normalmente o texto diz o que o texto diz. Tá? Então não tem por que a gente ficar arrumando interpretações mirabolantes. O significado mais evidente, normalmente, é o mais correto. E por fim, sexto lugar, cuidado com a sua bagagem pessoal. Então construa uma bagagem boa, tá, de interpretação, de conhecimento contextual, teológico, e aí, mas tome cuidado, perdão, com a bagagem ruim, ou com aquilo que não veio da Bíblia e que às vezes a gente quer empurrar para o texto bíblico, só porque a gente gosta muito ou não gosta muito de alguma coisa. Então tome cuidado com isso. Se você seguir essas 6 dicas e tentar buscar se aprimorar nessas 6 dicas, nesses 6 passos, eu tenho certeza que a sua leitura do texto vai melhorar bastante. Tá? Então, uma próxima série, quem sabe a gente começa a entrar e fazer isso juntos de uma forma prática aqui pela internet. Meu intuito, meu objetivo é ajudar você a ler a Bíblia, ajudar você a colocar tudo isso aqui em prática, tá bom? Para que você tenha condições de se alimentar bem, mesmo em momentos assim que você tem menos apoio e se algum dia você ficar sem internet, é bom que você tenha a capacidade de olhar para o texto e conseguir se alimentar bem sozinho, beleza? Então use essas ferramentas, conte comigo, tamo junto e até a próxima.